A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um dos irmãos que irão estar vendo e ouvindo esta mensagem, pela misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a sua vida neste momento. Que o Espírito Santo da verdade possa entrar no seu coração, na sua vida nesta hora, para que você venha compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, irei estar neste momento abordando alguns versículos da palavra de Deus a respeito desse tema, ao qual coloquei aí no título do vídeo, a respeito da salvação. Por que a salvação é difícil? Porque agora que o homem tem que renunciar, porque agora que o homem ele tem que andar em santidade diante da presença de Deus. Muitos podem até se perguntar assim, muitos podem até ter essa dúvida, em suas mentes, por que eu tenho que me santificar tanto, Será mesmo que Deus vai querer, que eu vista uma veste comprida, doutrina o meu corpo, a minha alma, o meu espírito mesmo, Talvez muitos, talvez você tenha essa dúvida na sua mente, não sei, Mas nós vamos aqui estar abordando, alguns versículos da palavra de Deus a respeito disso, para que venhamos aprender juntos o porquê, que a salvação é difícil, porque o homem ele não vai ser salvo de qualquer maneira, porque Deus não vai permitir que o homem venha a ser salvo de qualquer maneira. Por quê? Amém? Vamos lá começar sem demora alguma. Vamos lá para Êxodo, de capítulo número 33, de versículo número 2 em diante. Quando Deus tirou Israel do Egito, mas aquele povo agora cometeu um pecado chamado idolatria, aquele povo de dura cerviz, aquele povo que não queria ser submisso a Deus, fez ali bezerro de ouro, foram desobedientes à voz de Deus, mesmo eles vendo, no Monte Sinai, a presença de Deus como um fogo consumidor, mesmo eles vendo o monte, tremendo, ardendo na presença de Deus. Mas qual foi o pago que aquele povo deu para Deus? A desobediência. Assim como Deus deu ordenança para Adão, para que no momento em que Adão, melhor dizendo, comesse daquele fruto da árvore, ele se corromperia, ele iria morrer, ele iria se corromper, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Mas o pago que Adão deu para Deus também qual foi? Adão e Eva desobedeceram a ordenança de Deus. E agora Deus tinha que encarregar Adão de ordenanças. Do mesmo jeito aqui que Deus teve que deixar os 10 mandamentos por meio de Moisés. Porque a raça humana em si, ela desobedeceu a Deus. O homem em si, ele foi desobediente a Deus. Por isso agora que era necessário Deus deixar escrito 66 livros para que a gente venha alinhar a nossa vida. Sabemos que o Antigo Testamento ele é composto de profecias, ordenanças, histórias que a nação de Israel passou, para que venhamos olhar e tomar como exemplo, para que não venhamos fazer o mesmo. E também a Bíblia Sagrada, de Mateus em diante, é composta pelo Novo Testamento, o tempo da graça, que é a graça que nos alcançou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, Deus agora tinha que deixar essas ordenanças, 66 livros, para que venhamos tomar exemplos e também obedecer ordenanças. O novo mandamento que o Senhor Jesus nos deixou: amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Assim como Ele nos amou, nós temos que amar o nosso próximo também. E a Deus acima de todas as coisas. Mas por que a salvação se tornou difícil?
Porque Deus agora colocou todas essas ordenanças justamente por isso, porque o ser humano desobedeceu a Deus. Olha o que Deus vai dizer lá em Êxodo 33, de versículo 2 em diante. Olha bem: enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinado, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Viu? Aqui Deus estava alertando a Moisés, dizendo: Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de você, e ele vai guiar você e o povo por todo o caminho. Porém, se a minha presença descer no meio de vós, eu vos consumirei a todos, porque vocês são povo de dura cerviz, povo insubordinável. O que é insubordinável? Uma pessoa que não se deixa subordinar, que não se deixa ser dominada. Mas esse domínio que Deus queria era algo bom, era ser dominado pela vontade de Deus. Porque nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que agora Deus veio alertando Moisés, que se Deus descesse no meio daquele povo, eles iriam ser consumidos, porque Deus, ele não coabita com o pecado. Deus, ele não coabita com o erro, com a sujeira, porque o pecado, ele fede nas narinas de Deus. Por isso agora que Deus veio falando, que se ele descesse no meio do povo, ele iria consumir a todos, porque o povo era rebelde. O povo era contradizente, um povo de dura cerviz que não queria obedecer a Deus. Mas, mesmo a salvação sendo algo difícil, de ser conquistado, porque não é de qualquer maneira, mesmo assim, para Deus ainda é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que se esforça, para aquele que busca a presença do Deus Altíssimo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus capítulo 19, de versículo 23 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Está vendo? Até os discípulos fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. Sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Mas olha o verso 26, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo vai responder para eles. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos. Aleluia. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Viram aí, meus irmãos? Tudo aquilo que eu falei lá atrás, o Senhor Jesus Cristo, ele vai resumir aqui no verso 26. Isso é impossível aos seres humanos. Por que era impossível ao ser humano? Porque o ser humano pecou. Todos pecaram. E privados estávamos da glória de Deus. Era impossível o ser humano entrar no céu, não tinha como. Se o Senhor Jesus Cristo não viesse na terra, todos iriam para o abismo, através da desobediência. Porque outrora estávamos numa vida de pecado, dissoluta de pecado, querendo satisfazer os prazeres da carne. E éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, onde a Bíblia vai dizer que esse mundo ele se reserva como tesouro para o dia do fogo, para a perdição dos homens ímpios. Estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos perdidos.
Nós não tínhamos esperança alguma de sermos salvos. Olha o que o Senhor Jesus disse, que era impossível seres humanos serem salvos. Mas agora Ele enviou, o Deus dos exércitos agora enviou o seu Filho na terra, para que depois da vírgula, o Senhor Jesus Cristo pudesse falar isso agora. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia! Tudo é possível agora para aquele que crê. E crer sem ver se chama fé. Crer sem ver se chama fé. Para Deus todas as coisas são possíveis, porque Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho ofereceu agora a Deus um sacrifício perfeito, onde todo agora aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós sabemos, meus irmãos, que o Antigo Testamento ele é constituído por leis, profecias, diversas e centenas de repreensões. Sabe por quê? Porque a lei veio para que a ofensa abundasse. Aleluia! Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que agora no final do versículo 26 de Mateus 19, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, depois da vírgula: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Porque antes do Senhor Jesus Cristo vir, se cumpria só a metade do verso 26, onde ele disse: isso é impossível aos seres humanos. Mas quem está em Cristo não anda mais segundo o curso deste mundo, segundo os seres humanos deste mundo. Ele agora é uma criatura celeste, ele anda agora com o pensamento ligado nos céus. Agora se tornou possível a salvação. Algo que era impossível, algo que era difícil de ser conquistado, a salvação das nossas almas, agora se tornou possível por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele agora liberou o acesso do homem para com Deus. Aí você me pergunta agora: irmão, mas o que eu tenho que fazer agora? Né? Se Jesus já liberou o acesso, se eu dobrar meu joelho, certamente Deus vai ouvir. Se você se arrepender, meu irmão, dos seus pecados, praticar juízo e justiça, certamente viverás, não morrerás. Pela justiça e juízo que você praticar, você certamente irá viver. É através do arrependimento. É através de uma vida santa, de renúncia agora, que o ser humano ele vai ser salvo. É através de uma vida de renúncia que o ser humano agora ele vai ganhar o direito de ser salvo. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que o ser humano ele vai conseguir ser salvo. É através da renúncia, da santidade, do corpo, da alma e do espírito. O Senhor Jesus ele liberou acesso do homem para com Deus, para que o homem agora viesse buscar a presença do Eterno, para que o homem agora viesse buscar a presença de Deus, para que ele não viesse ser condenado, meus irmãos. Não é de qualquer jeito que nós vamos conseguir ser salvos. Nós ganhamos já algo imerecido, que é a graça, o acesso para com Deus. Nós não tínhamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu para nós agora um passo muito importante para nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, nos dando agora essa oportunidade de chegar até Deus, para recebermos agora o ministério da reconciliação, através do arrependimento e através do sangue do seu Filho que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso que agora o Senhor Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Porque Ele disse
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em outra parte ele vai dizer que quando ele fosse levantado, ele iria atrair todos para si. Em Jesus Cristo você vai conseguir a salvação da sua alma, aquilo que era impossível. Sem Jesus você não vai conseguir a salvação da sua alma, entenda isso. Você tem que correr para Ele. Ele disse que iria atrair todos à sua presença quando Ele fosse levantado. A todos atrairei a mim. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo agora Ele quer de nós? Ele vai perdoar o seu pecado, meu irmão. Ele vai perdoar o seu pecado, minha irmã. Mas Ele vai querer algo de você, a santidade, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para que você não venha pecar novamente e algo pior venha te suceder. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha bem, meu irmão. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. O que é que a palavra de Deus está nos mandando? Esforçai-vos, se esforçar. Nunca desistir da salvação. Por mais que seja difícil, mas não é impossível agora. Agora não é mais impossível, agora é possível. Porque tudo para Deus é possível. E agora a palavra do Senhor vai nos mandando dizer, vai nos ordenando agora, dizendo: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Viram, meus irmãos, que a palavra de Deus sempre vai nos direcionar para o arrependimento e a santificação. Arrependimento e santificação. Você vai encontrar essa palavra na Bíblia Sagrada centenas de vezes escritas. Arrependimento e santificação. Porque olha o que vai dizer no final: sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual o quê? A santificação. Sem a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, não tem como ser salvo. Não tem como ser salvo. Porque somente Jesus ele pode purificar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E Jesus Cristo ele quer salvar a sua alma, meu irmão. Eu não sei o que se passa na sua vida, o que você sofreu ou deixou de sofrer. Mas saiba de uma coisa hoje, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 20, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que por meio do seu sangue precioso Ele reconciliou para com Deus todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então se você correr para Ele hoje, você vai alcançar a salvação da sua alma, se você perseverar até o fim, porque Ele é poderoso para transformar você em uma nova criatura. Ele é poderoso, meu irmão, para perdoar os seus pecados, para conceder para você e para mim uma nova consciência, porque Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. E assim como a mulher ela tem que estar submissa ao seu marido no casamento, assim também a igreja tem que estar submissa a Cristo, porque Jesus é a cabeça da igreja. E para ser salvo, tem que ter o arrependimento, tem que ter a santificação, como lemos aqui em Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde muitos querem ir para Jesus, mas não querem se santificar. Infelizmente, esses tais não irão conseguir alcançar a salvação das suas almas, o penhor do Santo Espírito. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Lá em Mateus capítulo 7, verso 13. Os dois únicos caminhos. Aqui está o título. Olha o verso 13 que vai falar. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam
à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Prestou bem atenção que o Senhor Jesus Cristo ele disse que amplo, largo é o caminho que leva à perdição. Ele disse que larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas a porta que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, ele está falando em uma forma de parábola, no sentido figurado. Porque qual é a porta larga que o Senhor Jesus vai falar aqui? Qual é a porta larga realmente que o Senhor Jesus Cristo ele está querendo passar para nós aqui? É o pecado, é o cigarro, é a mentira, é a avareza, é a cobiça do olho, é a soberba da vida que não procede do Pai, mas do mundo. Aqui ele está falando no sentido figurado, mas essa porta larga simboliza o pecado. Aquilo que o homem diz não tem nada a ver. Fala para o seu pastor, o pastor prega a doutrina para a igreja, né? E muitos falam, não tem nada a ver. Esses tais irão se encaixar. Lá em Mateus 25, quando o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não queira, meu irmão, ouvir isso do Senhor Jesus. Será algo muito triste. Não queira. Eu não quero ouvir isso. A minha alma não pode suportar, a nossa alma não pode suportar essas palavras vindas de Deus. É algo muito torturador. E ouvir isso do único Deus que pode conceder a salvação da nossa alma, Ele dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Imagina, meus irmãos, será que você vai querer isso para a sua alma? Então entra hoje na porta estreita. Verso 14: porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. É difícil o caminho que leva à vida. Mas no final dele você vai encontrar a coroa da vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e obedecem aos mandamentos. Nunca desista de Jesus, meu irmão. Eu deixo essas breves passagens aqui na Bíblia Sagrada. Talvez alguém está precisando ouvir. Não sei, Deus sabe. Se alcançar uma alma apenas, para mim já foi o suficiente. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Nunca desista de Jesus. Não leve o evangelho de qualquer maneira, pensando que é de qualquer jeito que você vai entrar no céu. Não! Negativo. Negativo. O Senhor Jesus disse que o caminho que conduz à vida é difícil. Apenas uns poucos encontram esse caminho. É difícil. Oh, glória a Deus. Nunca desista de Jesus, pois Ele não desistiu de você. Ele não pensou em parar quando Ele estava carregando aquela cruz pesada em seus lombos, em suas costas. Ele não desistiu de você nem um segundo. Então não desista dele. Olha hoje para o alto, que é de onde vem a salvação da sua alma. E busca o arrependimento. Busca a presença de Deus. Porque Ele quer salvar a sua alma e a minha. Aleluia. E assim eu deixo essas palavras. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida, no seu coração. E fazer morada. Pois Ele disse lá em Apocalipse: aquele que tem sede, venha, e de graça tome da água da vida. Jesus tem estendido as mãos para nós todos os dias.
para nos salvar. Vamos embora dessa terra, meus irmãos. Jesus chama para a salvação. Corra hoje para Jesus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas dai ouvidos a Deus. Bem-aventurado é aquele que dá ouvidos à repreensão do Senhor. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dão seus frutos na época certa, na estação certa. A sua alma é preciosa para Jesus. Jesus quer salvar a sua alma, meu irmão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Saiba disso, que ainda há esperança para a sua alma, que a sua alma é preciosa demais para Jesus. Corra hoje para os braços de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida, a vida eterna, onde o Senhor Jesus vai dizer, lá em João 14, Ele vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir, que essa palavra, que ela possa penetrar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa encorajar você para que você venha ser um pregador do Evangelho, para que, meus irmãos, minhas irmãs, venhamos juntos alcançar a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.